Olá pessoal, tudo jóia? Eu tô gravando esse vídeo porque é a nossa terceira aula de História da Dança. Tem como convidada uma prof aqui do curso, né, de licenciatura em dança aqui da UFPEL, a professora Eleonora, né, Campos, mais conhecida como Nora pela gente. Então eu espero que vocês curtam e aproveitem aí o conteúdo da aula de hoje. Beijão e até a próxima aula. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Eleonora Santos, sou professora da Jane no curso de dança, licenciatura, e a Jane me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre dança na Grécia, história da dança na Grécia, mais especificamente na Grécia Antiga. Eu dei boa noite porque eu tô gravando o vídeo de noite, mas eu não sei qual é a hora que a Jane vai estar conversando com vocês, tá? Então, se for boa tarde, é boa tarde, se for bom dia, bom dia. Tá bem? Eu tô assim, olhando para vocês aqui no celular, gravando, e de vez em quando eu vou virar o rosto de lado para as anotações que vão me orientar um pouquinho para falar com vocês sobre o tema. Então vamos lá. Eu acho que a Jane já deve estar conversando com você sobre, né, um pouquinho da ideia de evolução do que a gente conhece hoje e chama hoje por dança, né, ao longo da história. E para falar da dança na Grécia, é importante a gente lembrar que a Grécia ela foi o berço da nossa civilização ocidental, dessa parte do mundo que é herdeira desse pensamento filosófico ocidental, né? E cujo pensamento se desenvolveu muito na região da Europa, e depois a Europa foi, né? É o lugar dos países que conquistaram e colonizaram, né, as Américas, a própria África também, de certo modo, né? Então, é só para a gente se situar que é desse lugar que a gente está falando, né? Dentro de pensar que a Grécia, como ela é o berço do nosso pensamento enquanto ocidentais, o modo de nós ocidentais olharmos a dança também fica relacionado com essa herança que a gente tem cultural que vem lá da Grécia Antiga, tá? Então, a Grécia, ela é para quem já estudou, já leu alguma coisa, ou viu algum filme, né? Ali, por exemplo, a gente tem alguns filmes como que 300 já fala em Esparta, né? Mas também é uma cidade grega, Esparta, né? Mas 300, Aquiles também tem uma relação entre a Grécia, né? E o país. Agora não me fugiu da memória qual é a outra etnia que é conquistada. Mas a Grécia tem uma mística, né? Um contexto bem místico, porque ela é tida uma civilização assim que nasceu, né, da criação dos deuses, né? Numa determinada ilha, a ilha de Creta. Depois vocês procurem no mapa, botem lá no Google, procurem onde é que fica a ilha de Creta. Ela fica pertinho ali da bota, da onde a gente chama que é a bota da Itália. Então nessa ilha a civilização grega teria nascido, né? Existem as lendas, uma lenda de Homero, que é tido um dos antiquíssimos escritores né, de lendas gregas, e que nessa ilha moravam os deuses gregos, né? Os grandes deuses que depois eram a quem os gregos honravam, né, e faziam oferendas né, e dançavam para eles. Então esses deuses, que são aqueles muitos deuses com muitos nomes diferentes, Eros, o deus do amor, Afrodite, a deusa da beleza, né? E muitos outros teriam nascido, né? Teriam vivido nessa ilha e teriam criado a civilização grega, criado os humanos. Querendo que esses humanos fossem muito parecidos com eles,
fortes, poderosos, com corpos bem fortes, né, bonitos. E como eles, deuses, seriam entidades assim que teriam gostado muito da dança, da música, então tudo isso os gregos teriam que ser assim, fazer esses atos, entre eles a dança, para alegrar esses deuses que os criaram, né? Então a dança na Grécia, ela nessa lenda da criação da civilização grega, ela vem muito ligada a essa prática necessária para honrar esses deuses que deram vida a essa civilização. Então, dançar significa honrar os deuses para que eles mantenham as pessoas da civilização a sua imagem, né? Fortes como eles, bravos como eles, potentes como eles, bonitos como eles, tá bem? Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, a dança na cultura grega, ela tem todo esse envolvimento místico de ter surgido junto com os deuses que criaram a civilização, né? E que então esses deuses teriam ensinado os homens a dançarem para que esses homens os honrassem e os alegrassem com a sua dança, né? Mas, para além dessa mística, né, a gente tem que pensar que a civilização grega clássica, antiga, ela se desenvolveu por um longo período histórico, né? E ela é uma evolução da espécie humana, né? Então, lá desde da organização social que a nossa espécie passa de nômade para sedentário, que começa a criar suas comunidades, né, específicas, com as suas culturas específicas, com seus mitos e suas lendas específicas. Uma dessas é a comunidade grega, que evolui e especializa tanto a sua organização social que vira um modelo, né, de cultura, de pensamento para o mundo, do qual nós, ocidentais, somos herdeiros. Então, dentro desse longo período clássico, claro que o país Grécia ainda existe até hoje, mas esse período da Grécia antiga que nos é tão tanto é a nossa referência, né, de modo de pensar, com os filósofos, com o modo de organização das sociedades, com o modo de organização da justiça, né? Tudo isso a gente herdou lá das propostas de organização da Grécia Antiga. É muito forte e na cultura também. E nessa Grécia Antiga, não só na mística de surgimento da civilização grega, a dança está presente nessa história, nessa lenda que eu falei para vocês, mas a dança de fato estava presente na rotina da vida dos cidadãos gregos. Daí é importante a gente lembrar também que na Grécia Antiga havia essa divisão entre os cidadãos e os escravos. Então, quem tinha acesso ao conhecimento, à cultura, aos estudos eram os cidadãos. Os escravos nem tinham essas oportunidades, né? Não mudou muito, né? Nos últimos anos que a gente viveu no mundo, né? E às vezes o nome escravidão saiu um pouco da nomeação das coisas e a gente continua com outros tipos de escravidão, mas esse é outro assunto. Mas eu quero dizer para vocês que essa civilização da Grécia Antiga, nessa rotina de vida, a dança estava muito presente, né? Então, não só na relação com os deuses, mas a dança era considerada importante para a educação desses cidadãos. Então, desde criança, na educação das crianças, as práticas corporais, o exercício do corpo, do movimento do corpo era importante, porque os próprios filósofos, além de considerarem que a dança era importante para essa organização do pensamento ordenado, rítmico, concatenado, que tinha essa relação com os deuses, também esses filósofos consideravam que a dança era uma forma de mobilizar o corpo e, com isso,
ao mobilizar o corpo, a educação intelectual ela aconteceria de uma forma mais qualificada, né? Quem exercitasse mais o corpo conseguiria exercitar mais a mente e o pensamento. Então, além disso, a dança também esteve sempre muito presente nas festas, dos ritos sociais que a gente chama, né? Dos casamentos, dos banquetes, dos nascimentos, das mortes, né? Isso seguindo essa evolução que eu falei para vocês lá desde os povos pré-históricos, né? Onde a expressão corporal passa a não ser só uma forma de comunicação direta para eu poder dizer o que eu estou sentindo, mas também é um jeito de pedir sorte para a caça, de agradecer pela colheita, de agradecer pelo casamento, pela vida que está vindo, ou cultuar a vida que está indo embora. Então a Grécia também herda essa presença da dança nas manifestações sociais na vida. E um ponto muito importante também, onde a dança, o movimento corporal na cultura grega estiveram sempre muito presentes, foi no treinamento militar. Justamente a gente alinhavando essa lógica que, já que a dança vem dos deuses, que os deuses são corajosos, os deuses são fortes, eles vencem, né, o mal, né? E por isso dançar faz bem também para o pensamento, para o corpo, para a alma e para o pensamento. Então ela é fundamental para o treinamento militar, para que essas pessoas, especialmente os rapazes, os homens, desde muito cedo desenvolvessem o corpo hábil para a luta nas guerras, né, na sua atuação militar. Então fazia parte do treinamento dos soldados, né, a prática ritmada de movimento, de repetição, de golpes, para eles desenvolverem não só a habilidade para darem os golpes, como também a forma de se proteger, de usar o escudo, né, dessa preparação corporal e desse treinamento do jogo corporal, né? Então essas danças do treinamento militar e as danças de luta eram chamadas danças pírricas, tá? P-I-R-R-I-C-A-S, pírricas, tá? Com acento agudo no primeiro I. Então, essa ideia, se vocês também, se vocês olharem filmes, né, por exemplo, como o 300 e o Aquiles, né, fiquei pensando no calcanhar de Aquiles para lembrar do nome, e outros, né, que tratam, Gladiador, talvez, e Ben-Hur, né, alguns desses filmes que eu falei, eles já se passam na civilização romana, mas de todo modo Roma herda essa lógica do treinamento militar da Grécia. Então dá para ver direitinho, gente, o quanto o treinamento militar também era não só para o corpo individual do soldado, mas também em relação ao conjunto que hoje a gente enxerga na dança, né? Meio que uma coreografia do exército para se proteger. Então tem toda uma formação em filas, né? O uso do escudo, todo mundo usa o escudo junto, tem a lógica do escudo na frente com as lanças atrás, como que a gente marcha junto para otimizar essa guerra. Então isso era considerado dança. O treinamento militar, né? O treinamento corporal ritmado no treinamento militar era considerado dança, então, e eram chamados também de danças pírricas. Né? E além disso, uma outra questão muito forte na cultura grega, que eu acho que é a principal de todas, para ao nosso modo de olhar a dança e entender a ideia de coreografia, de espetáculo de dança da forma mais tradicional como a gente costuma entender, é a questão das tragédias e das comédias gregas, que vêm dos cultos a um deus específico, que é o deus Dionísio. O deus Dionísio é o deus do vinho, né? E ele é cultuado de uma forma
ao longo da existência, desde os primeiros anos da existência da civilização grega até os últimos, que eu já disse para vocês que é um tempo bem grande, ele é cultuado de uma forma que esse culto ele vai se transformando ao longo do tempo e vai chegando a um formato que nos dá os indícios para o que hoje a gente entende sobre espetáculo de dança e de teatro na cultura ocidental. Então vamos falar sobre o deus Dionísio. Deus Dionísio, deus para os gregos, deus do vinho, deus do transe, deus da noite, do noturno, da improvisação, Deus daquele momento em que a gente sai da regra, né? Por isso relacionado ao vinho, porque o vinho embriaga, né? E dá mais liberdade, né? E dá mais espontaneidade. Então é o Deus da espontaneidade, em oposição ao Deus Apolo, que é o Deus da racionalidade, é o Deus do comportamento, é o Deus da luz, do pensamento coeso, né? Então, na cultuação ao Deus Dionísio, ao longo da civilização romana antiga, né? Como é que esse culto era feito nos primórdios, né? Ele sempre foi feito envolvendo muita bebida do vinho. Então, no início, nas primeiras manifestações, quem fazia essa manifestação eram as mulheres, porque também o deus Dionísio está ligado à fertilidade, né? É um deus que oferece a fertilidade às mulheres. Então, muitas vezes, as mulheres que faziam esse culto, se embriagando, né? E indo para a floresta praticar essa espontaneidade que a bebida do vinho trazia, com uma dança espontânea, danças sensuais, né? Gritos, muito movimento espontâneo com relação ao chão, à natureza, né? E isso ao longo do tempo as pessoas foram indo assistir, né, acompanhar esse culto. Havia uma procissão, como se fosse um cortejo dessas mulheres até a floresta, para elas poderem desenvolver esse culto dessa forma, dançada espontaneamente ao deus Dionísio. Ao longo do tempo, esse culto ele foi se transformando. Então, antes as mulheres só dançavam, depois elas dançavam num lugar específico da floresta, em torno, por exemplo, de um tronco de uma árvore ou de uma pedra, né, em volta, elas dançavam em volta, porque essa pedra e esse tronco passaram a representar a figura do deus Dionísio, né? Ao longo do tempo também, não só mulheres passaram a fazer essa procissão e desenvolver esse culto ao Deus, mas, né, um volume grande de pessoas. E nas fases de transformação, primeiro todas as pessoas dançavam em torno dessa imagem, desse objeto, dessa natureza, né, que seria uma árvore, uma pedra, gritando, né, porque de uma forma muito espontânea. Ao longo do tempo, esses gritos, eles foram se tornando palavras mais comuns, o que as pessoas diziam de uma forma mais uníssona, né, palavras mais específicas, e ao mesmo tempo nem todas as pessoas continuavam fazendo parte do ritual. Muitas delas continuavam dançando, praticando o ritual, e algumas começaram a ficar de fora, assistindo o ritual. E ao longo dessa transformação, o movimento foi esse, de cada vez mais pessoas virem para fora do ritual para assistir esse ritual e menos pessoas participando, fazendo as danças, os rituais e entoando essas palavras que ao longo do tempo também foram se transformando em frases ritmadas e depois em hinos. Tá? Mas isso tudo muito devagar ao longo do tempo. Até chegar um momento em que esse ritual realmente era desenvolvido por pessoas muito específicas, né? Algumas pessoas faziam essa
dança ao deus Dionísio, e a maioria das pessoas ficavam assistindo de fora, em torno, na floresta, em torno ainda desse tronco dessa árvore ou dessa pedra, por exemplo, né? Ou dessa imagem que representava o deus Dionísio. Num determinado momento, essas pessoas, essa dança que era feita por algumas pessoas começou a ser coordenada por uma no centro, que tomou o lugar, né? Subiu nesse tronco, subiu nessa pedra para ficar mais alto e coordenava essa dança e esses hinos, essas frases ritmadas que viraram hinos, que eram entoadas para adorar o deus Dionísio. E as pessoas que ficavam de fora assistindo, começaram a se organizar de uma forma, ao invés de um círculo fechado, num semicírculo. E aí essas pessoas que dançavam começaram a se posicionar um pouco em oposição ao semicírculo. Então começou a se criar um semicírculo de pessoas que assistiam o ritual e um lugar mais específico, né, à frente dessas pessoas, onde quem dançava cultuando Dionísio podia ser melhor visto. E né, nesse formato, né, de meio círculo e danças específicas, o culto a Dionísio foi se transformando até virar nos festivais, nos grandes festivais a Dionísio, que já começaram a acontecer em lugares dentro da cidade, saíram da floresta e vieram para a cidade, para a polis, em lugares construídos especificamente para isso, que eram os anfiteatros, aqueles teatros gregos, né, que são a céu aberto, com aquelas arquibancadas em semicírculo. Se vocês procurarem filme como Poderosa Afrodite, ou procurarem no Google, né, a imagem de anfiteatros gregos, vocês vão ver. É uma arquibancada em semicírculo, onde lá embaixo tem um espaço que é onde o culto ao Dionísio passou a acontecer. Mesmo ainda nessa estrutura de anfiteatro, o culto ainda guardava essa característica de uma dança um pouco mais espontânea e de hinos que eram entoados ao culto, para cultuar o deus Dionísio. Ao longo do tempo, esses hinos, eles passaram a ser textos que vão contar histórias para homenagear o deus Dionísio, né? E aí, com essa evolução, essa estrutura de espetáculo, né? Porque já era uma estrutura de espetáculo onde havia um grande grupo de pessoas que se posicionava para assistir algo que era apresentado por um grupo menor de pessoas. Esse espetáculo começou a contar histórias, a ter personagens, e deu origem às grandes tragédias gregas, que depois deram origem às comédias e aos satíricos, que são tipos das primeiras referências de peças de teatro que a gente tem até hoje. Mas por que eu tô falando nisso em relação à dança? Porque essas histórias que eram contadas, elas contavam também não só com a participação, então, das pessoas que começaram a encenar as personagens e a discursar os textos das histórias em homenagem a Dionísio, como também contava com grupos de pessoas que eram chamadas de coro. O coro, então, nessas tragédias gregas, eram grupos grandes de pessoas que conduziam a história, eles eram os narradores da história. Então, entre a fala de um personagem e a fala de um outro personagem, havia um coro que conduzia a história. O personagem A falava assim: ó, que lindo dia, por exemplo, ó, que lindo dia amanhece na Grécia. E aí o coro dizia, enquanto tinha que passar para a fala do outro personagem que estava, sei lá, caçando na floresta. Tô inventando aqui, tá? Então, para passar a fala de um personagem para outro, o coro entoava frases ditas ao mesmo tempo por todo mundo e tinha movimentos corporais conjuntos
que eram feitos enquanto ele conduzia a plateia a olhar para o outro personagem que começaria a falar, né? Então, isso também no filme Poderosa Afrodite, bem no inicinho, vocês conseguem ver. Tem tudo isso, tem no Google. É o filme Poderosa Afrodite, é do Woody Allen. Vocês podem ver o pedacinho do início do filme, não precisam ver o filme todo, pode ser só o pedacinho e vocês vão ter essa ideia. Então, o coro usava máscaras, né? E tinha essas falas ritmadas que conduziam e narravam a história. E tinham movimentos em conjunto, todos iguais, que eram o desenho do movimento do coro. Então, dessa ideia de desenho de movimento do coro, surge a palavra coreografia. Coreo, do movimento do corpo, da coreo de dança, né? Coreo, em grego, é a palavra ligada à dança, que significa dança, e grafia, desenho. Então, o desenho do coro eram esses movimentos ritmados que o coro fazia enquanto falava, entoava essas falas ritmadas que narravam a história nas tragédias e nas comédias gregas. Então, daí vem a ideia de dança, de coreografia, né? E também de espetáculo. Esse lugar, essa lógica onde muitas pessoas assistem e num espaço específico outras pessoas encenam ou falam ou dançam a grafia do coro, é a lógica do espetáculo que a gente tem até hoje, né? Dos espetáculos de dança e de teatro, né? Nos teatros, a gente senta numa plateia, para quem nunca foi a um teatro, ou pode olhar uma imagem do teatro, né? Um vídeo no Google, ou no YouTube, ou então procurar essa imagem de teatros, de plateia de teatros no Google, quer dizer, vão ser lugares destinados para as pessoas que vão assistir e o palco como lugar onde vai acontecer a encenação, seja ela de teatro, de dança, né? E a ideia de espetáculo de dança que a gente herda, e de dança que a gente herda muito forte dos gregos, é essa ideia da dança organizada, onde um coletivo de pessoas faz o mesmo movimento, no mesmo ritmo, por conta dessa ideia do coro das tragédias gregas. Uma outra herança que a gente tem até hoje para pensar a dança é o corpo do dançarino, né? É uma herança grega pensar que quem dança é um corpo potente, musculoso, preparado, porque que tem a ver com essa coisa da dança militar também, da dança como preparo militar, né? Os deuses também têm essa imagem. Então, se os deuses ensinaram os homens gregos a dançar, né? É óbvio que eles precisam ter esse corpo, trabalhar para ter esse corpo harmônico mais próximo dos deuses possível, né? Então, o corpo bom para dançar é aquele corpo próximo do corpo dos deuses, aquele corpo que vai permitir uma dança harmônica, ordenada, ritmada. Então, um corpo com falhas, um corpo com um braço mais curto que o outro, ou com uma perna mais curta que a outra, ou com uma imobilidade nas pernas, não é bom nem para luta, para o serviço militar, nem para dança. Então, essas são as heranças que a gente tem muito forte sobre dança: ritmo, ordem, espetáculo, né? Palco, plateia e um corpo harmônico e um corpo perfeito. A gente sabe que hoje em dia a dança contemporânea, o pensamento mais contemporâneo de dança vem rompendo com essas referências, mas é importante a gente entender da onde vem essa nossa lógica de por que a gente olha de repente um espetáculo e fica pensando assim, ué, mas cadê a música? Porque não tem o ritmo. Então, será que é dança? Mas, ué, eles estão fazendo cada um uma coisa uma hora, mas não tem que dançar todo mundo junto, o mesmo movimento para ser dança, né? Aí a gente tá, de repente, num parque e começa uma performance de bailarinos em diferentes lugares. Ué, mas isso é dança? Não tem que estar num teatro para ser dança? Não tem que estar numa posição onde as pessoas têm que estar sentadas para assistir e quem for dançar tem que estar num espaço único? Então, são essas coisas que a gente herda de referência dos lugares e das propostas da dança dentro da cultura grega antiga, tá bem?
Eu acho que é isso de mais importante, né? E eu fico super à disposição, Jane, todo mundo que estiver assistindo, se vocês quiserem me mandar perguntas ou quiserem que eu grave, né, outras coisas, podem me mandar perguntas e eu gravar as respostas ou indicar uma curiosidade que eu tenha falado pouco ou falado de uma forma confusa para explicar melhor, tá bem? Espero que eu tenha ajudado e colaborado e estou à disposição. Foi um prazer. Valeu pelo convite, Jane. Uma boa noite.